Mas eles iam retornar ao Nordeste, principalmente no momento de dificuldades que o povo nordestino passa. A importância desse momento da música religiosa para amenizar esse sofrimento da nossa região. Acho que o problema é geral, é brasileiro. O Plano Real teve seus valores, e certamente tem, mas não era possível resolver o problema da inflação sem sacrifício. O país já vivia sacrificado, ficou mais ainda. Então eu acho que qualquer região do Brasil, nesse momento, tem que saber reivindicar e ao mesmo tempo saber entender que a solução é para um todo, não é para uma parcela. Se o Sul resolver o seu problema, não está resolvendo o problema do Brasil. Eu acho que tem que ser resolvido em coletivo e de uma maneira que, como igreja e como país, nos conscientizemos que ou nos salvamos como um todo ou não nos salvamos. O senhor acredita no Plano Real? Não. Eu acredito que é preciso muitos planos e melhorados, cada um deles, melhorados para dar ao brasileiro a consciência de que a renda tem que ser distribuída, os impostos têm que ser pagos e o lucro tem que ser menor. Acredita que ainda existe hoje uma pequena parte da população com a grande fatia do povo brasileiro? Nada mudou nesses anos? Não, até piorou. Até piorou. A renda concentrou mais ainda e o brasileiro que tem dinheiro está cada dia mais incapaz de repartir. E porque essa consciência não veio, é que é preciso fazer um sistema de impostos exigente que realmente cobre, e se não faz por bem, vai fazer por mal, mas vai ter que repartir. E as leis têm que ser severíssimas nesse ponto. E depois uma fiscalização maior junto ao Poder Executivo, para que não desperdice, não jogue fora as rendas e o dinheiro do brasileiro. Então eu acho que tem que haver uma reforma profunda do judiciário, uma reforma profunda do sistema de arrecadação e de aplicação do dinheiro, né? E do fisco, portanto. E uma reforma muito profunda no sistema educacional para que o brasileiro tenha consciência do seu papel de reivindicação. E as igrejas também têm que passar por uma situação de reforma muito profunda, no sentido de que não confundam as coisas. As igrejas têm que fazer política, só que seja uma política não partidária, mas a serviço das coisas fundamentais do povo. Igreja que não faz política também não merece o nome de igreja. Tem que fazer, tem que lutar pelo pobre, tem que brigar pelas necessidades do mais oprimido. Mas é preciso saber também de que maneira fazer isto, sem esquecer o espiritual e os valores fundamentais da cultura brasileira. Eu acho que todos nós estamos precisando de reformulação da nossa vida para que o Brasil volte a funcionar, porque por enquanto não somos ainda uma nação que merece o nome de nação. Somos um amontoado de interesses que não funcionam como um país. Há muitos Brasis e tem gente que faz questão de não fazer parte do Brasil geral. E esse é o problema. Muitos políticos utilizam, no período de campanhas, a igreja e depois ficam contra a própria igreja com a questão do aborto, da eutanásia. Como é que o senhor vê essa questão? Eu não posso exigir que todo político seja católico e pense como católico. Ele vai ser aliado da igreja naquilo que interessa a ele e não vai ser aliado naquilo que não interessa. Se desse, a gente faria todos os monges políticos ou todos os santos da igreja políticos. Como a gente não sabe exatamente quem é santo e quem não é, a gente tem que dar um crédito, um voto àqueles que têm boa intenção. Se depois não dá certo deles concordarem com a igreja em tudo, a gente vai ter que respeitar. A verdade é que a igreja tem que fazer uma evangelização mais agressiva e uma catequese mais profunda para que as pessoas comprometidas com a igreja sejam de fato comprometidas com a igreja e lá não votem numa coisa que lhes interessa com a igreja e noutra contra a igreja. Então, se quer ser político católico, tem que aceitar a doutrina católica. Se não quer ser, se quiser ser nosso aliado em algumas coisas, tudo bem. Mas a igreja não é mais a dona do Brasil. E ainda bem que não é. Porque agora ela vai ter que fazer um discurso persuasivo e não impositivo. O senhor acredita que esse país ainda vai ser dominado pelos menos favorecidos? Ainda vai haver oportunidade? Porque a gente continua colocando pessoas elitizadas no poder. Se ele for dominado pelos menos favorecidos, vai ser uma ditadura e isso eu não quero. Eu acho que o Brasil deva ser governado em favor dos menos favorecidos. Eu quero para o Brasil uma democracia, uma social-democracia. E quero para o Brasil muito das ideias da esquerda e um pouco das ideias do centro ou até do capitalismo. Mas o que eu não quero é esse capitalismo selvagem que está aí e uma esquerda burra, ditatorial, que também é tão burra quanto o capitalismo. Eu quero um país onde se possa votar
ir livremente para os lugares, escolher, ter opinião livre, mas onde o essencial seja para todos. Portanto, que tenha uma visão muito, muito social. E outra vez eu volto ao assunto: impostos e boa distribuição, porque a melhor maneira de criar justiça social é tirar dos ricos para dar para os pobres, e tem que ser tirado mesmo. Agora, com o judiciário mais forte, isso vai acontecer. Um dos maiores partidos do Brasil, o PT, hoje começa a mudar inclusive a sua diretoria. O senhor acha que poderá haver uma nova transformação no PT hoje? Eu vejo o PT com esperança. Eu não sou petista, às vezes voto no PT, às vezes não. Eu vejo sim o PT e outros partidos de centro-esquerda ou de esquerda como esperança. Eu só não vejo com esperança nenhum partido que seja autoritário demais e que só saiba fazer oposição. Eu quero o PT no poder, sim. E em alguns lugares, em alguns estados, seria bom ver como é que ele governa, para ter uma ideia. Eu não tenho fechamento contra nenhum partido, mas se for ditatorial, sou contra ele. Nesse momento, o Congresso pensa em uma reforma eleitoral, acabando com alguns partidos, até de lutas como o PPS, o PCdoB. Como é que o senhor vê essa ideia de alguns políticos? Eu sou a favor de que não haja tantos partidos mesmo. Viajando pelo mundo, estudando como a gente estuda religião, sociologia política, eu acho que excesso de partido também não representa o cidadão. Mas que haja umas correntes de políticas bem representadas. E hoje 4 ou 5 correntes políticas quase que esgotam as necessidades de um país. E que os partidos se redefinem em torno disto. Porque a maioria dos partidos brasileiros são mais ligados a algumas pessoas e não a ideias. Eu acho que o país precisa de ideologias, de ideias, como precisa de religiões. Mas eu não vejo com bons olhos 20, 30, 40 partidos. Isso não representam nada. Agora, 5 linhas partidárias, eu acho que o Brasil suporta muito bem. Então, se tivesse 5, 6 partidos, eu acharia muito bom. O show de hoje é uma continuidade do último show ou o senhor permanece... Há uma mudança em cada cidade? Muda. Eu faço um show para cada cidade onde eu vou. Por respeito à cidade. Não é que a gente tem um show decorado, vai e dá o recado e vai embora. Acho que cada cidade tem suas peculiaridades, suas características. Nosso show é muito maleável. Existe show de música sertaneja, show de forró, show de música clássica. O nosso é um show de música religiosa, onde a gente dá mensagens e reflete sobre a situação das pessoas. Então eu acho que é por aí mesmo. É uma amostra de um projeto religioso, de acordo com a cidade onde a gente vai. Todo show é novo. O senhor tem feito uma avaliação de toda essa peregrinação do senhor por todo o país, com essas caravanas, com esses shows? Algum resultado está sendo coletado para a igreja nesse momento? Não. Eu pesquiso, anoto as ideias, mas não teria essa pretensão. É um aprendizado lento. Eu acho que é uma mensagem que eu levo a todas as pessoas onde vou. Mas eu não me sinto representante da CNBB nem para coletar dados, nem para oferecer. Digamos que eu sou um pregador, missionário, que é bem aceito, porque eu tento falar em nome da igreja, mas eu não sou oficial em nada na igreja. Sou um soldado raso, fazendo um trabalho de profetinha e contente com o que eu faço. Dentre tantas músicas que o senhor já compôs, qual a música que mais marcou para o Padre Zezinho, que identifica muito com a realidade? Oração pela família, Canção para meu Deus, Utopia, Faz de Conta, Um Certo Galileu, Amar como Jesus Amou. Enfim, são uma série de trabalhos que traduzem uma espiritualidade, um jeito de pensar do brasileiro. E porque deram certo, eu acho que é sinal de que o povo disse: eu, se pudesse escrever uma canção, escreveria essa. Não me acho o melhor compositor do Brasil, não. Eu sou um dos mais conhecidos, um acidente que deu certo. Mas eu tenho humildade suficiente para saber que eu não sou uma enciclopédia. Eu sou apenas um aprendiz. O jovem continua acompanhando todo o trabalho do senhor. Mostra que a partir de agora pode-se mudar toda essa filosofia do país com o jovem de hoje? Não. Não é o jovem que vai mudar o país, não. São os velhos, os adultos, os jovens e as crianças juntos. Não existe um grupo que vai mudar o Brasil. Ou todos mudamos o Brasil não muda.